nossa simulação começa com os 250 agentes espalhados ao acaso no ambiente. Alguns têm a sorte de cair perto das montanhas de açúcar. Portanto, esses nascem ricos. Têm de berço um enorme patrimônio em açúcar. Outros, azarados, nascem pobres. Caem em terras não férteis, longe do açúcar. Então a figura está clara. Quando o jogo começa, há um período meio caótico, com os agentes parecendo meio tontos, enquanto tentam localizar montes de açúcar. Muitos dos que nascem nas zonas desérticas morrem de fome nessa fase. Então eles somem da simulação. Mas logo começa a emergir uma certa ordem. Como era de se esperar, os agentes vão descobrindo as montanhas de açúcar e começam a se juntar em torno delas. Você vê isso claramente nessa sequência que está aparecendo. Tá? Eles vão começando a se juntar, quadro 1, quadro 2, quadro 3. Isso quer dizer que sua origem geográfica, onde você nasce, conta muito. É o ambiente. O acaso conta, né? A gente não escolhe onde vai nascer. Quase imediatamente a gente começa a notar uma forma básica de auto-organização. Os agentes rapidamente concentram-se em duas tribos, uma em torno de cada montanha de açúcar. Olha para a figura, para a sequência das figuras, você vai ver até o quadro 6 que está aparecendo, como é que esse processo vai se desenhando. No Sugarscape, quem nasce rico fica ainda mais rico. A distribuição de renda vai ficando cada vez pior à medida que o tempo vai passando. Mas isso é só o começo. Era esperado, de certa forma, não tem nada demais. Agora, o que não estava no programa foi a tremenda desigualdade social que surgiu naquela sociedade, né? Lembre-se, quando a simulação começou, os 250 agentes são espalhados aleatoriamente, quer dizer, sem regra nenhuma, na paisagem do Sugarscape. Logo que nasce, cada um deles olha, cada bolinha vermelha, cada agentezinho olha o mais longe que puder, em cada uma das 4 direções, norte, sul, leste, oeste, né? Eles não enxergam diagonalmente, né? E aí a distância que eles podem enxergar depende das características genéticas que foram atribuídas a eles aleatoriamente. A cada um deles, visão, metabolismo, são essas características genéticas atribuídas. Então não basta ter nascido perto de uma montanha de açúcar para se dar bem. Se o agente enxerga mal, se ele for cegueta, ele não vai ver a montanha e pode ser ultrapassado por um outro agente que tenha nascido mais longe, mas enxergue melhor. Isso acontece, isso é mostrado na simulação. Idem, mesma coisa, se o seu metabolismo for desfavorável. Ele pode enxergar bem, mas ele digere mal. Bom, então, logo que nasce, o agente determina qual quadradinho, qual célula dentro do seu campo de visão contém mais açúcar e vai para lá. Come tudo que puder. O agente depois recebe um crédito, né? Recebe então um crédito pela quantidade de açúcar que come e é debitado da quantidade de açúcar que seu metabolismo queima. Se ele come mais açúcar do que queima, fica com um crédito na caderneta de poupança de açúcar. Se ele come menos, tem de recorrer às reservas de açúcar que tem na poupança. Se o agente fica com saldo negativo na poupança, morre de fome, é eliminado do jogo. Do contrário, ele vai vivendo rodada a rodada da simulação do jogo, até atingir uma idade pré-programada, quando aí ele morre de velhice. À medida que o jogo segue, a riqueza em açúcar vai se concentrando cada vez mais na mão, ou melhor, no estômago, né, de poucos agentes. Dê uma olhada nessa figura que eu estou mostrando agora. Ela mostra o que acontece do início até o fim da simulação. Você nota que tem uma concentração enorme de agentes mais ricos, né? Há uma diferença muito grande entre os agentes ricos e os agentes pobres. Ninguém sabe explicar por que isso acontece. Se a localização inicial do agente no Sugarscape, quer dizer, a visão, o metabolismo são aleatórios, nenhum grupo devia ter vantagem no início. A distribuição de renda devia ser mais ou menos igual, do começo do jogo até o fim. Mas isso não acontece. E não acontece por causa da geografia.
como o Ian Morris resumiu. Quem nasce mais perto de uma montanha de açúcar tende a se dar melhor, mesmo que tenha a mesma biologia dos outros, mesma visão, o mesmo metabolismo, as mesmas motivações, todo mundo quer açúcar, não é? Então ele se dá melhor apenas por ter nascido no lugar certo. Essa é a lição a tirar desse exemplo. Há centenas de outras simulações. Indivíduos agindo segundo seus micromotivos geram coletivamente efeitos macro imprevisíveis. Só podem ser determinados por simulação. Efeitos emergentes, né? Como aquela aparente consciência do bando de pássaros no vídeo que vimos no vídeo anterior. A propósito, assim, en passant, a consciência humana, por exemplo, é considerada um efeito emergente, que brota de interações entre neurônios, que individualmente são bem estúpidozinhos, mas quando se juntam no comportamento coletivo, eles produzem consciência, né? Uma coisa impossível de prever a partir daquilo que cada neurônio individual faz. A moral dessa simulação é muito direta. O acaso geográfico leva a uma primeira vantagem. Mas como a gente já viu, o sucesso altera a geografia. Nesse caso, as colheitas de açúcar tenderão a diminuir com o uso continuado. Ocorrerão migrações em busca de outras regiões com açúcar. Haverá guerra pelo domínio de outras rotas que levem a outras regiões com açúcar, outros sugarscapes. A exposição a outros ambientes levará à manifestação de doenças. As taxas de fertilidade, nascimento e morte vão ser alteradas. Grupos vão se formar espontaneamente para defender as áreas mais férteis em açúcar. Tudo com base nas regrinhas simples que a gente viu. E regras que refletem os micromotivos das pessoas digitais. Tudo isso apareceu nas simulações, na sequência de simulações do Sugarscape. No nosso próximo Inovatrix 5 minutos, eu vou usar esse exemplo da simulação baseado em regras simples para mostrar o que acontece nas empresas. E vou usar o exemplo do Grupo X, do Grupo Ike Batista, como uma maneira de ilustrar como micromotivos podem levar a efeitos macro catastróficos. Até a próxima!